Oxê, tudo bem? Boa noite, pois é. Assim, você tá boa? Eu estou, pois é. E você, bem? Assim, tô bom, tô tranquilo. Graças a Deus, pois é. Seguindo o caminho. Sim. A pessoa acha que o caminho que segue é o caminho meu, ou o caminho seu. Mas é só o caminho que segue, né, pois é. Nós não é motorista. Exato. Para ser motorista, você teria que estar à mercê do GPS. Nós é GPS, que determina a rota através do que nós nutrimos e sentimos subjetivamente. Interessante, não? Interessante, por exemplo, porque mesmo o GPS eu não tô, assim, à mercê do GPS, eu posso continuar seguindo um caminhozinho e o GPS recalcula, né, a rota. Exato. E aí eu posso a mesma coisa, posso ignorar também aquela rota Que a e o melhor opção GPS vai voltar a aparecer. exatamente, é. É o contrário, né, o contrário, é um sistema interativo. Por exemplo, eu não estou no seu caminho, digamos assim, mas a gente pode escolher caminhar junto. Sim, mas a escolha de caminhar junto é uma consequência de uma dinâmica complexa, subjetivamente falando. Padrões de ressonância em muitos níveis para que a decisão de caminhar junto seja a decisão paz de espírito. Sim, uhum. Não é verdade? É verdade, pois é. E ao mesmo tempo me parece que mesmo sem, ter consciência de toda essa complexidade que possibilita aquela decisão de caminhar junto, ainda assim se pode se decidir caminhar junto, aí faz espírito. Sem paz de espírito. Isso. Porque você está impondo, não sobre o outro, mas sobre si mesmos, e mecanismos interativos no campo das energias ressonantes e não ressonantes. Sim, sim. Sem paz de espírito, eu estou impondo, exato, estou tentando impor, hã, exato. Em paz de espírito é uma escolha, né, uma escolha agradável. Sim. E agradável é um processo. E assim você se sente hábil a exercer as habilidades que se expressam naturalmente como ferramentas. Logo, você tem instâncias de escolha e instâncias de agência. Instâncias presentes, conscientes. Instâncias cientes, que estão também presentes, mas subjetivas, que estão no seu conjunto de ética, no seu conjunto moral, estabelecendo probabilidades e interações para os próximos presentes em curvas de probabilidade, sabe? Hum, Acertou? sim, sim, perfeito, sim. O que eu escolho agora influencia as curvas de probabilidades, que virão de certa forma. Uhum. E se mostram
a você, por meio de você, em um texto que é contextualizado através da sua expressão em verdade. E em verdade, suas habilidades possibilitam ter maior clareza, assim, ó. Sim, Entende, ó? entendo, sim, porque a clareza também é um resultado da habilidade de ver, da verdade. Exatamente. E assim você esclarece os aspectos e as posições que são compostas pelas circunstâncias. Circunstâncias diretas, indiretas, subjetivas e objetivas. Sim, graças a Deus, parceiro. Desse modo, você começa a entender que você mediuniza a si mesmo. Você mediuniza a sua expressão da verdade em muitas instâncias. Sim, faz sentido. Eu mediunizo sim, sim, da da a expressão da verdade em um meio. E seu meio interativo depende da forma que você estabelece a forma e o formato de ser, baseado no conjunto dado como ética e moral, desejo e virtude. Então, quando pergunta para vosso ser, quando que eu vou melhorar? Você vai melhorar imediatamente. Assim que você nutrir aspectos objetivos e subjetivos. Entendo. Mas pode ser no poder de conjugar o verbo, digamos assim, eu posso dizer Assim, ah, que a minha melhora já está em progresso. exato. E o processo da melhora se torna em torno à sua volta, com confirmações constantes da sua inteira ação e performa, permeando a forma com suas intenções, desejos e inteligências subjetivas. Entendo, pois é. Então nesse eu posso colocar as coisas então em processo, digamos assim, eu percebê-las em processo, dizendo: "Eu estou melhorando". Porque aí eu Exatamente. coloco de uma coisa que parecia talvez distante, né, quando eu vou melhorar, eu posso colocar: "Eu estou melhorando". Que aí eu já coloco em processo, entende? É como se eu colocasse em andamento, ou percebesse em andamento o que é um processo. Exatamente. É bonito E esse aí poder, deixa eu dizer. É é um bonito. processo de intenção íntima da atenção que você dá ao que é bom e ao que não é bom, para que você possa ter uma expressão gerenciada disso e possa expressar, por meio disso, sua naturalidade. E você passa a entender que, independente das suas crenças, o eu natural está sempre presente, turbulento ou não. Sim.
Sim, faz sentido, Interessante, Pai não? José. Bem interessante, sim. E o sentido que faz não é eu que coloco, é você. E você faz o sentido. Porque você enxerga isso em várias instâncias, cientes da sua consciência e também as não cientes da sua consciência. Sim. Sim, Não é Pai José. interessante? É bem interessante, inclusive, por como é uma maneira que se pode flexibilizar, é que quando não faz sentido, eu posso perguntar como isso pode fazer sentido, e já vem algumas informações também quando isso acontece. É como pedir ao GPS para calcular uma rota. Exatamente. Uhum. E assim você vai calcular a rota com a ajuda de intermediários subjetivos. As Sim, inteligências e os muitos meios que favorecem e possibilitam a integração dos aspectos subjetivos e seus objetivos. entendi, que são mediadores desse processo mediúnico. Graças a Deus. E as integralidades ocorrem através dos seus desejos instanciados. Ou seja, não é o seu desejo final, é o seu processo de desejo. E esse processo é quantizado por meio de graus de prioridade, importância e propriedade. Isso é influenciado diretamente com os níveis de maturidade das suas habilidades, seja ela felicidade, serenidade, sagacidade, neutralidade. Deste modo, os filtros que servem como meios para o seu pensamento se tornam meios para a sua integração com os meios da realidade comum. E as experiências se tornam experiências condutivas em uma via de mão dupla que favorece a vida como espelho do seu íntimo. Deste modo, se há estabilidade, é porque há estabilidade dentro de você. Se há serenidade em momentos, é sinal de que há muitos outros momentos que podem ser mais estáveis. Muito bom, Pai José. Tudo isso ocorrendo em naturalidade o tempo todo, agora com todos vocês. Então, Pai José, e quando o espelho reflete algo que parece, tá vendo, já é um julgamento, né. Por exemplo, eu ia falar que reflete tristeza, mas da mesma forma, então, eu posso perceber que naquele momento há tristeza em mim. Muitos julgamentos, julgamentos processados, pré-processados, instanciados e agenciados. Se você tem um vício de um julgamento determinado, você tem um padrão de percepção determinada para instanciar a sua realidade, num campo subjetivo. E como seria um exemplo disso então, Pai José? Naturalmente, é o que você está fazendo agora.
Quando você foi convidada a fazer conversa, você não veio? Eu vim sentir A vontade. conversa, a vontade não tem um duplo sentido de motivação e espaço? Sim. Quem você acha que criou o espaço para você receber a chamada e a gente conversar? Na sua instância de espacialidade. Não foi você? Já que a sua instância do universo pessoal é impenetrável? Sim, se a minha instância no universo pessoal é impenetrável, então necessariamente sim, foi uma interface que eu possibilitei, sim. Graças a Deus. E aí, essa zona de espaço para que você fique à vontade é espelhada nos meios por ressonância, espelhada pelos outros participantes também, em concordância. E mas para dizer, não seria um processo colaborativo, porque por Cada mais um que espelha a sua parte. entendi, sim, porque para essa interação ocorrer, precisa talvez se requer mais do que sou eu. Não, você faz no seu realidade. Cada um faz na sua realidade, e essa realidade, por meio da comunalidade, é expressada nos meios. Entendi, então eu crio um espaço, hã, conduzente a isso na minha bolinha, no meu universo pessoal. Exatamente, E cada um faz o mesmo, então, um processo semelhante. exatamente, Graças a Deus, pois é. Então, da mesma forma, se há algo que eu não desejo, então eu não preciso criar espaço para aquilo, para a interação com aquela ideia ou interação com aquela possibilidade no meu universo pessoal. exatamente, Então, por exemplo, no exemplo da tristeza, então eu posso abrir espaço, um pouquinho de espaço, para a possibilidade da alegria. exatamente. Ah, entendi. E todos os aspectos funcionais estabelecem conexão integrativa no processo de interação entre as partes em ressonância no meio. Muito bom, pois é. Então a parte que me cabe, o pequeno movimento, digamos assim, a pequena escolha que me cabe é a escolha é dar espaço pro desejado, certo? Graças a Deus. Então, por exemplo, vamos supor que acontece uma situação que eu consideraria, hã, indesejada e aquilo causa uma certa turbulência, qualquer coisa, um assalto. Eu posso, naquele momento, criar ali um pequeno espaço para serenidade. E aí eu Já vou existe o espaço. tá certo. Então o que eu faço? Eu só permito? O que que eu faço? Você acessa o que já existe. Você Ah, diz: "Sou serena", e isso vem à tona naturalmente. Quanto mais você nutre a serenidade, mais presente ela está em sua ciência da consciência. entendi, por exemplo, então aí eu vou sustentar ali um desejo, gostaria de passar por essa situação que já ocorreu, gostaria de resolver com serenidade, com paz, estabilidade, etcétera. Tá. E assim se constitui
uma verdade que transcende a consciência, estabelece a conduta e fornece acesso à sua ciência. Você é um ser em ciência, e a sua consciência é apenas um estágio dessa expressão ciencial. Pois você é um ser ciente, correto? Parece que sim. Assim, a todos os aspectos me mostram que sim, mas pode ser uma ilusão, hein? Graças a Deus, hein? Pois é, eu respeito essa hipótese também, ó. Nenhum, até agora eu tô contundente, mas Pode ser eu tô uma, sempre. Eu só sei que eu existo, eu não sei que você existe, não. Tô pode, tranquilo, pode ser uma aparência, nada mais. Você, se você está fingindo, você é boa, muito boa, porque fingir nessas instâncias sutis, e dimensões interativas e integrativas, significa que vosso grau de domínio, mesmo aqui encarnada, é admirável. Só, ó, se você está fingindo, eu quero falar mais com você ainda, para descobrir essas coisas aí que você faz, Ai, muito bom, paizão. E pode dizer o que são essas habilidades dissociadas? As habilidades dissociadas são quando elas existem, mas são negadas, porque você nega a verdade com habilidade por meio de acesso à sua ciência. Hum, E assim, com naturalidade, você transcende os aspectos do que significa a sapiência e as sensações e percepções dadas a como você sente a mente. E a própria percepção de sentir a mente, de modo a estabelecer raciocínios, emoções, percepções e estruturações dessa criatividade multissensorial, multifatorial e multidimensional. é muito legal, pois dizer, a brincadeira é, digamos assim, é grande. É, não no sentido negativo da palavra grande, mas no sentido do potencial de, de que se tem, é bonito. Então, a habilidade dissociada é o que me permite, por exemplo, prolongar estados de agonia, por exemplo, certo? Exatamente. Ou um estado, digamos assim, de confusão, um, ou de tristeza, um, e como aquilo é uma coisa que eu estou prolongando no universo pessoal, um, como é que eu vou dizer? Não há muito o que fazer de fora para dentro, certo? Não existe fora para dentro, esse é o ponto. Tudo é de dentro para fora, tá? E o fora para dentro é um É o espelho, uma reflexo, via de mão dupla. É uma entendi. comunicação inteligente multifatorial. Isso muda totalmente a dinâmica do vitimismo para a dinâmica de autonomia. Entendo. Então, se eu escolho sorrir para o espelho não tem escolha, senão sorri de volta. Exato. O espelho não, nem sorri. O espelho é o reflexo, É o tá? reflexo do sorriso, Não há exato. alguém a sorrir ali no espelho. Exato, é o reflexo do sorriso que eu mesma. Ah, ah, É uma condição natural, sim, é sim. uma dicção comum e assim incondicional aos meios temporais. E para dizer, no caso do espelho, então o espelho está refletindo
a luz que refletiu em mim, que emanou de mim, um estado que eu A emanei luz, para ele. tudo que existe é luz. Sim. Eu espelho a dobra da luz em dimensões para formar as diferenciações, formando assim o que é real. Então, esse nível de real é reflexo, certo? O real é o que eu emano. Exatamente. É interessante, pastor. E Então, isso assim vamos caminhando devagar. tá bom, mas de qualquer forma aí está o fundamento do poder e da liberdade. Assim, aí está estágios do fundamento. Devagar, filha. Tô só. Isso é cobertura bolho ainda, né? Cobertura do bolo ainda, pois é, tá bom, tá bom. Estamos se descobrindo, assim, graças a Deus. Mas me parece que é um pontinho fundamental aí, esse conce Autonomia, né? sim, a autonomia e esse conceito de que a digamos assim, a emanação parte de mim e o que eu per tudo o que eu percebo é o reflexo dessa emanação. Então, se o reflexo está me mostrando algo desagradável, hã, como é que eu vou dizer? A liberdade de mudar, a escolha de emanar diferente, ela parte do pontinho de emanação que sou eu. Graças a Deus. Me pareceu bem, libertador isso, digamos Possível. assim. É, Assim, não. torna como é que é? Torna coisas agradáveis possíveis. Uhum. Mas também é o mesmo poder que torna coisas desagradáveis possíveis, certo? Graças a Deus. É algo neutro. Exatamente. Fluindo os estágios de percepção, função, forma e performa, para assim incluir e transcender todos os aspectos da realidade e das realizações que formam as instâncias da realidade e signos e significados que podemos dar ao desejo. E graças a Deus. Na roupa, graças a Deus. Pois é. E assim seguimos a vida em vida, vivenciando todas as formas de viver e aprendendo. Assim, ó. Paz, ó. Vamos ver. Gratidão.